né, com relação ao aprimoramento, eu estenderia, claro que com outras particularidades, para vários espaços socioocupacionais, né? Especificamente a questão do aprimoramento, eu não sou da área, especificamente também não sou da área de saúde, onde isso acontece, mas eu vou te dar um exemplo prático do que está acontecendo na cidade de Ribeirão Preto. Né? Quer dizer, está havendo lá, foi criado recentemente lá um aprimoramento na USP. Vejam como os profissionais podem fazer alguma coisa, ainda que as condições objetivamente dadas sejam muito duras. Eu costumo dizer o seguinte, nós estamos em tempos em que as condições materiais endurecem o nosso espaço profissional e reduzem as possibilidades de uma atuação propositiva, de uma atuação que nos convença, que nos satisfaça. Eu acho que essa tensão, daqui para frente, eu tenho a suspeita que ela vai ser cada vez maior. Por quê? Porque as condições para que a gente viabilize uma ação, nos termos indicados pelo nosso projeto ético-político, elas estão muito endurecidas. Quer dizer, esperar que nós tenhamos daqui para frente condições ótimas para viabilizar, nós vamos ficar esperando. As condições serão muito difíceis. Né? Mas mesmo assim, eu entendo que o sujeito histórico nunca está plenamente anulado. Nós pudemos, lá na cidade de Ribeirão, começar a iniciar uma conversação com o pessoal da USP, no sentido de, inclusive, refletir sobre o uso, eu não sei se é bem isso que você perguntou, mas o uso que se faz, inclusive dos alunos do programa, para substituir vagas de profissionais e outras coisas mais. Não é? Isso vem acontecendo, inclusive, vem sendo objeto de crítica. Né? Conseguimos estabelecer nessa relação de parte dos professores da Unesp com esses profissionais da USP, a partir de um encontro, que foi um encontro de um grupo que se propunha a estudar questões vinculadas à teoria social de Marx e à profissão, mecanismos em que alguns professores podem participar desse espaço, dentro de uma dignidade, que não é uma dignidade mínima, mas é uma dignidade que garanta certo nível de qualificação nos debates e que consiga inserir a particularidade do serviço social aí dentro, sem que ele seja absolutamente subserviente à medicina, por exemplo. Então nós estamos num processo de conversação e acho que a gente tem que exercitar essa grande política. Claro que colocar os alunos que estão fazendo o aprimoramento na função dos profissionais e justificar isso como a não necessidade de contratação de profissionais é uma coisa gravíssima, né? Que tem que ser questionada e tem que ser analisada. Então, assim, é um espaço tremendamente contraditório. Eu acho que em outros espaços de atuação profissional nós vamos encontrar cada vez mais situações de extrema dureza que nos colocam em contradição em muitas situações. Né? O que eu acho é que a gente tem que se apropriar dessas determinações e a gente tem a obrigação de oferecer alternativas, que eu acho que nunca vão ser alternativas dos sonhos. Acabamos de ter uma eleição no campus de Franca. Conseguimos derrotar o candidato reacionário. O candidato eleito é o candidato do sonho? Não é o candidato dos sonhos, mas é um candidato que abre possibilidades para um debate que não é o debate dos sonhos, mas é um debate que permite a acumulação de forças e o crescimento daqui para frente. Né? Eu acho que essas ações, e acho que a Dani disse isso muito bem, elas são importantes nesse momento, elas não são suficientes, mas elas são importantes. Então eu acho assim, resumo da ópera, entrar e qualificar a conversa. Sem, evidentemente, ser conivente, porque eu acho que há limite nesse sentido, com situações de precarização, não é? E situações que colocam em xeque, inclusive, as nossas discussões no conjunto Cefes-CRES, o Código de Ética, enfim. Nós temos que tensionar essas coisas por dentro. Isso é importante. Não resolve, mas eu acho que é um pouco isso que a gente vem tentando fazer. Qual é a grande questão das demandas que raça, etnia, gênero, afrodescendentes, gays, não sei, eu estou falando aqui.
Eu acho que Larissa deu uma dica aqui na mesa da manhã, já no começo da tarde. Essas demandas são absolutamente legítimas, elas são absolutamente necessárias para projetos emancipatórios. Eu vou dar um exemplo para você. Vamos falar do campo da esquerda. Vamos falar de Cuba. Até, razoavelmente, muito recentemente, o regime de transição socialista cubano, com todas as suas contradições, e continua vivendo essas contradições, tratava a questão LGBT como uma questão absolutamente, tratava de uma maneira horrorosa, discriminando, né? Evidentemente que houve um repensar nessa direção. Eu sei, por exemplo, hoje, que quem é a liderança, uma das lideranças que faz essa discussão em Cuba, eu disse isso já para você, disse isso para outras, nada mais é do que a filha de Raul Castro. E o faz de uma maneira bastante interessante, e o faz de uma maneira que permite que a transição socialista em Cuba repense a maneira como tratou a questão em outros momentos e coloque na pauta das discussões do projeto dito revolucionário essa questão como uma questão que é um componente desse projeto. Né? Então, eu acho que, para mim, não há dúvida nesse sentido. O que me incomoda nessa conversa são aquelas discussões absolutamente culturalistas e inspiradas, veja, na heterogênea pós-modernidade, na sua liquidez, né? Naquela discussão de que você, então, está preocupado com uma reivindicação, que é uma reivindicação localizada, de grupos culturais, né? Que essa discussão não tem a menor relação com a questão de classe. Então, ou seja, o problema não é a demanda, que é uma demanda objetivamente dada. Hoje, não tratar no Brasil, hoje não, sempre, não tratar no Brasil a questão dos afrodescendentes, considerando que durante 300 anos, não só, né, vocês vão enriquecer a minha fala, inclusive a acumulação primitiva, inclusive o pacto colonial, e toda a produção da riqueza durante 300 anos passou pela força de trabalho escrava, é tapar com a peneira um traço que é absolutamente ontológico. A questão é como é que eu trato isso. Essa é uma questão que me parece muito importante e às vezes me preocupa quando eu ouço algumas análises que são análises absolutamente descontextualizadas. É só isso que me parece. Agora, adensar essa discussão, isso vale para a questão da mulher, por exemplo. Né? Hoje, em Cuba, praticamente 50% do Congresso cubano, não sei se vocês sabem disso, é composto por mulheres. São mulheres. Ah, mas Cuba tem Congresso? Tem. Né? Tem. Né? Já passou os 5 minutos. Eu sei. Ah, mas eu tenho que responder as 2 últimas. Me permitam, vai. Deixa eu só ver o seguinte. Luta de classes. O Bolsonaro e o Alckmin. Olha, eu espero não enfrentar esse cenário. Acho que muita água vai passar embaixo da ponte. Eu espero que possa ser uma eleição que permita que projetos diferentes se coloquem em pauta. Acho que nós não vamos ter uma opção, honestamente, dos sonhos para o segundo turno. Eu não sei bem como é que isso vai se costurar. Precisamos ver se nós vamos ter eleição. O que ficou muito claro, não é? E também não acho que a eleição, embora seja importante eleger e votar, e escolher, inclusive no segundo turno, não é? Precisa ver o que nós vamos escolher aí. Entre esses dois, se você me perguntasse em quem você votava, não me ponha nessa berlinda. Né? Eu precisaria fazer uma análise muito mais densa até lá. Evidente que no Bolsa, nem no sonho, né? E não estou dizendo que eu daria o meu voto para o Alckmin. Eu teria que ter uma razão muito forte para dizer, olha, nessa conjuntura, um é melhor que o outro. Eu diria que é o seguinte, a estratégia é diferente.
mas o comando do capital vai ser basicamente o mesmo. Com o primeiro na base do açoite, da porrada, do estímulo ao extermínio, ao ódio social. E do segundo não muito diferente, mas com uma faixa, com uma cara mais democrática, vamos dizer assim, mais, vamos dizer assim, dita tolerante, né? A tolerância dos diferentes. Então eu espero que até lá a gente tenha outras opções. Não sei o que vai acontecer. Hoje eu não votaria em nenhum dos dois, porque eu não tenho nenhum elemento objetivo que me ofereça dados reais para isso. Só quero falar uma coisa aqui. Não subestimemos duas coisas: a luta de classes, e não subestimemos uma máxima do Marx, que é muito importante. As mesmas condições que criam o cenário ótimo para a retomada da acumulação em níveis ótimos, recolocam, ao mesmo tempo, condições de profunda desigualdade e de profunda expropriação. Isso, por si só, não é garantia da rebeldia e do aquecimento da luta de classes, mas seguramente é um combustível que, se apropriado pelas massas conscientes, pode servir de elemento no sentido da gente desmistificar essa ordem societária que está aí. E, por último, a questão do reacionarismo, que eu acho importante também falar. Desculpa, Dani, mas eu preciso. Eu entendo o seguinte, vou trazer só um elemento. Por que a barbárie está em pauta? Da onde vem o reaquecimento do discurso da barbárie? Simples. Eu acho que a gênese disso, com inúmeras mediações, passando pelas classes, pelas diferentes concepções, pelas diferentes formas de apreensão do real, está numa base societária que não dá conta de crescer e não dá conta de fazer a retomada da acumulação do capital nos mesmos níveis que eles o fizeram em outras épocas em que a expansão foi intensa. Como é que você lida com a necessidade da justificativa de ter desemprego? Como é que você lida com a necessidade de ter empregos precários? Como é que você lida com a necessidade de não ter emprego para uma faixa da população? Com encarceramento, com extermínio, com banalização da vida. Então, eu acho que na gênese desse processo está exatamente o quê? O nível de abismo social e de profunda desigualdade que essa ordem societária, no seu atual estágio de acumulação, cria. E o cria não porque deseja, é porque ela precisa criar isso para retomar o crescimento e afirmar a sua sustentabilidade, que é absolutamente insustentável, né? Quer dizer, eu acho que esse é o ponto. Eu me lembrei muito de um estudo que eu fiz em 2004, foi minha tese de doutorado, que se chama Justiceiros e Violência Urbana. Falaram aqui da palavra higienização o tempo inteiro. Claro que aquilo foi um estudo do justiçamento na década de 80, mas muitas daquelas características lá postas estão sendo reeditadas hoje com outras mediações e por outros grupos sociais, com outros requintes, não é? Porque são elementos que fazem parte, na verdade, da formação da sociedade brasileira e do perfil, o perfil da revolução burguesa brasileira feito na transição do século XIX para o século XX, nas nossas condições de capitalismo dependente, né? Centrado na expropriação colonial e na via colonial. É isso, gente. Obrigado. Dani, por favor, mais 10 minutinhos aí para você. Tá ótimo. Deixa eu também controlar meu tempo, porque eu sou meio chata, assim. Então tá.
A primeira questão que a Letícia colocou, eu queria retomar, Zé Fernando já colocou alguns elementos, mas que é a questão dessa discussão da residência, você falava do trabalho com qualidade, né? Como notem que esses programas de qualificação, que são chamados de formação em serviço ou trabalho para a formação, eles já são, na sua natureza, essa contradição. Porque, por um lado, você está trabalhando ou você está em formação? Essa é uma estratégia que esses programas, né, e com um projeto de educação que está na base deles, fortalece, já de substituir, isso é o que a gente vem observando na maioria deles, um contingente de trabalhadores e trabalhadoras, né, que deveriam ser contratados pelos serviços e são colocados como residentes. Isso já é uma estratégia conhecida, muito mais trabalho do que formação. Inclusive, isso aparece na jornada de trabalho que eles têm que cumprir, que são absurdas, 60 horas de trabalho fora a formação, com as disciplinas, com os cursos. Então, notem que essa discussão, que não é só na residência, existem outros programas, a gente precisa o tempo todo estar colocando essas situações. E, principalmente, se a gente identifica que ela está no campo do trabalho, e ela está, esse lugar tem que ser dito, apesar de ser formação, ela precisa atender alguns requisitos para a garantia do trabalho com qualidade, né? Então, como é que é a condição de trabalho daqueles tutores, dos preceptores, do grupo que acompanha? É um absurdo tremendo. Muitas vezes, preceptores, por exemplo, das universidades, que não recebem, não têm carga horária, não tem nada. A mesma coisa são os tutores. Então, é uma relação hoje que a gente acompanha, né, especialmente desses programas, que tendem a se deteriorar mais ainda no contexto hoje de esvaziamento de um projeto de formação que tem neles. O que a gente observa que a Câmara de Residentes há século não se reunia, não tem recurso, a proposta de formação de um projeto para residência, ele não anda, e com a direção política que vem sendo dada nos últimos tempos, é preciso dizer que a situação vai se degradar e o trabalho com qualidade tem que ser denunciado para poder a gente dizer, olha, aqui tem que ter condições mínimas para a gente garantir esse trabalho. E uma outra coisa, gente, quando a gente fala dessa discussão do trabalho com qualidade, que é um dos subitens da nossa campanha, é a necessidade de denunciar situações que estão barbarizando mesmo as condições de trabalho. São vínculos cada vez mais deteriorados, a média salarial da nossa categoria, né, cada vez mais achatada, e não só da nossa. Aí eu vou chegar já numa outra questão, que é da outra pergunta, do conjunto da classe, né, está toda nesse mesmo problema. Então, é uma questão, Letícia, que precisa ser enfrentada com esse conteúdo. Porque, se a gente não explicita isso, fica o tempo todo dizendo é formação, mas a estratégia central é trabalho. E, por isso, dizer que precisamos ter vínculos, como é que é o ingresso, como é que é a seleção, como é que é a bolsa. Gente, a bolsa é um absurdo para a jornada, para a carga de horário que esses residentes cumprem, né? Avançando um pouco mais nas questões, o Júlio colocava o tema, e eu queria apenas complementar com duas informações, é que ele falava da nossa campanha. No ano passado, no Encontro Nacional também, nós aprovamos uma campanha de gestão, né? A campanha de gestão do Conjunto Cefes-CRES, onde o tema é assistentes sociais no combate ao racismo. E essa campanha ela vai ser lançada oficialmente no nosso segundo Seminário Nacional de Trabalho dos Assistentes Sociais na Assistência Social, que vai ser em Fortaleza, no início de agosto. Vocês também estão convidados, a gente vai começar a inscrição na próxima semana. Quem tiver interesse, fiquem atentos, por favor, que essas vagas somem imediatamente. E aí, essa campanha, nosso objetivo é de desenvolver várias estratégias para pensar o debate do combate ao racismo na relação com o trabalho profissional, o racismo institucional, as formas que isso vitimiza e violentam mulheres, a juventude, idosos, e aí já vou chegar na questão dos idosos, né? E vários segmentos para que a gente possa entender como isso é estruturante e numa relação classista, numa relação direcionada. Mas essa campanha também, ela
quer abrir necessariamente a nossa diversidade ao debate sobre o tema, porque nós não temos só uma perspectiva, nós não temos só um movimento, nós não temos uma unidade, então a gente precisa dialogar para nos conhecer, para saber onde estão os sujeitos políticos que constroem essa resistência, quais são essas experiências, e uma das estratégias vai ser o Hot Site, aproveitar. Não sei se vocês já estão recebendo em vossas residências o nosso informativo do conjunto, e nele há uma matéria que nós fizemos já com esse mote, que é a campanha dos assistentes sociais combate ao racismo. Então, o texto está muito legal, acho que precisa a gente, ao longo dessa gestão, vamos desenvolver várias ações, né, e aí se conectando para dar materialidade à luta, de fato, ao combate ao racismo. A questão da Fátima e da Débora, que tem a ver com a ausência na minha fala do lugar dos idosos e do envelhecimento. Gente, quando a gente faz uma fala de 30 minutos, que depois me deram um pouquinho mais, a gente acaba fazendo algumas escolhas, e foi boa a pergunta, porque me permite retomar uma questão importante quando eu dei ênfase à questão da juventude. É porque, quando a gente está falando de resistência, a pergunta que o Zé Fernando colocava no início da fala dele, o que é a resistência e como se produz resistência? Isso tem a ver com construção de identidade, de relações, de lugar de inserção. E, na nossa perspectiva, um desses lugares de construção de identidade e resistência é o trabalho, mas não só. Né? E aí, nesse relatório, que eu trouxe alguns dados muito rápido para vocês, já os impactos dos últimos anos da degradação do mundo do trabalho, eles afetam a toda a classe, mas ele afeta a segmentos de formas diferenciadas. Por exemplo, os novos contratos de trabalho feitos nos últimos, e aí a pesquisa é de 2012 para cá, mostram que este segmento era 16 a 20 e pouco, eles tiveram um achatamento do seu nível salarial para 1.321 a média salarial com contrato formal. Não estamos falando dos bicos diversos. Enquanto a média das outras faixas etárias é de 2021, a juventude está sendo contratada, esses novos contratos, a 1.321. Outro dado é que dessa juventude que está entrando no mercado de trabalho, o nível de sindicalização dela é baixíssimo. Então, como é que a gente vai pensar a organização, a resistência desses segmentos? Os setores anteriores ficavam em média de 13% a 14% de sindicalização. Eles não chegam hoje a 5% desse grupo. Então, isso é para pensar que, articulado a todos os outros segmentos, como idosos, a infância e a adolescência, mulheres, né, as outras pautas que são outros segmentos. Eu dei um dado aqui no final para a gente pensar que as mulheres, especialmente as mulheres negras, são as que mais são violentadas no acesso aos direitos. E, por exemplo, um dos dados sobre educação, quando se pergunta por que elas não estão trabalhando, que a maioria das desocupadas são mulheres, elas respondem porque elas estão cuidando da casa e dos filhos. E isso é um dos indicadores que coloca para que essa não acesse o mercado de trabalho, não acesse uma certa autonomia por meio da renda. Então, tudo isso impacta para quando a gente precisa reconhecer quem é essa classe para construir as nossas alternativas de resistência e produzir. Não é possível produzir identidade e coletivo nesse isolamento que a gente vive. Então, esse lugar é um lugar importante. Então, vocês me desculpem, não era um menosprezo, nenhuma, né, a questão não só do envelhecimento, mas especialmente ao protagonismo de idosos e idosas, mas é o lugar que hoje afeta, né? E a gente sabe que as políticas públicas, especialmente do envelhecimento, elas estão num lugar limbo das políticas públicas. Você chega no CRAS, o que é que tem? Né? O que é que os serviços hoje estão voltados? Nada. Os poucos serviços de acolhimento que levam à institucionalização são residuais. E nos serviços mais especializados são situações limite, de violações, né, que precisam ser, né, intervenções muito estruturadas de uma equipe profissional, mas que nem sempre a gente consegue acolher, precisa da intervenção do Ministério Público e várias coisas que a gente conhece muito bem quando a gente está lá no nosso trabalho.
ainda me faltam 2 questõezinhas, eu vou tentar usar o tempo direitinho. A primeira é da Andressa, que coloca a questão lá, né, dos ataques sistemáticos que os trabalhadores da Previdência, em especial os assistentes sociais, vêm sofrendo, e que, note, a gente tem, e isso é bem importante que a Andressa coloca, construir as mediações para entender como acontece, por exemplo, aquilo que a gente chama da reestruturação produtiva do trabalho nos nossos espaços ocupacionais. A tecnologia, a gente vê muito no bancário, né? Foi uma categoria que quase... Quem conhecia os bancários nos anos 90 e o que são os bancários hoje, e ela passa a ser uma mediação, por exemplo, os sistemas. Algum de vocês precisam marcar o serviço para o INSS? Como é que faz? Tem que ficar à mercê daquele sistema maldito que a gente marca e passa 6 meses, 7 para conseguir. Isso também é uma mediação que está lá no trabalho deles, né? Que vai retirando espaços, que vai desconectando as equipes, que vai tirando a autonomia relativa já existente, mas cada vez mais retraída do nosso trabalho. Vocês sabem muito bem lá no CAD único, quando está preenchendo o formulário lá dos dados, colocou, acabou, não é a gente que dá aparecer para dizer se vai receber o Bolsa Família, se não vai. Está lá no perfil, encaixou, acabou. E ainda cruza com diversos outros dados que vão eliminando o acesso. E aí a Andressa faz uma denúncia que é bem importante, porque associado a toda a estratégia de reforma da Previdência é a destruição já de hoje dos acessos que se tem hoje. Isso que vem chamando absurdamente de pente fino, tem 2 lados. Tem um que é o resultado financeiro desta ação. Já foram mostrados não sei quantos bilhões que foram cortados de não só BPC, mas especialmente aposentadorias por invalidez e auxílios-doença. E mais ainda, coloca para a sociedade e fortalece um discurso moralizador da pobreza. Porque aquela velha conversa que a gente conhece no serviço social há muito tempo, as pessoas têm que comprovar que não estão fraudando, que não estão enganando, que não estão falsificando as informações. Então, vamos fazer um pente fino para corrigir. Isso acontece nos benefícios, na aposentadoria e na Previdência, acontece lá no Bolsa Família. Então, é uma estratégia para eliminar esse acesso e fazer economia, sim. E o impacto, vocês vêm observando que o número de aposentadorias que foi cortado é absurdo, é um contingente imenso. E eles prometem que até o final desse ano, com a revisão mais do BPC, o impacto seja ainda maior. Analisar muito brevemente, porque eu acho que o nosso debate da resistência, e foi interessante a questão que o Luciano coloca, eleições é um cenário que vai polarizar os nossos debates. Mas, para a classe trabalhadora, nós não temos que cair nesse debate de eleições. Nós precisamos dizer que as nossas alternativas têm que passar por outro cenário. Eleição é uma estratégia institucional de construção dessa falida democracia burguesa, que não nos representou e não nos representará. Então, este cenário apocalíptico que Luciano nos coloca, e é uma probabilidade, nós vamos nos dilacerar por ele? Não. Qual é a estratégia da classe? A gente tem que nos mobilizar e dizer não por fora também desse cenário. É ir para a rua, é denunciar e mostrar que tem outras alternativas que não estão representadas nos projetos eleitorais. Agora, a pergunta que subjaz: que força a classe hoje tem para essa organização e fazer o enfrentamento? Como, nos últimos anos, nós fomos municiados como classe para construir esse enfrentamento? Tem um termo, eu não concordo muito com ele, eu acho que é do Mauro, não sei, Maureazzi, ou é do Felipe, que fala da classe desarmada. Que nós estamos, de fato, nesses últimos anos, as condições que foram nos colocadas para a auto-organização foi exatamente a conciliação. Então, o resultado dela é desmobilização, é desentendimento, é moralização das questões. A política, qualquer um de nós que conversa com os nossos usuários, com a família, quando fala da política, todo mundo, político é tudo igual, é a mesma coisa. Esse lugar da pequena política, e não reconhece o lugar da classe na sua grande política, na luta de classe que a gente tem que estar. E como assistentes sociais, a nossa contribuição
organizada, com um projeto conectado com um projeto de sociedade, ajuda a fortalecer, não como vanguarda, a gente não tem que estar nesse lugar, a fortalecer como construtor cotidiano dessas ações. Então, nesse sentido, eu acho bem importante que a gente não polarize os nossos debates pelas eleições. A gente fale, denuncie, apresente as alternativas e dizer, esse projeto aí de eleição, ele não é o nosso projeto. Não é e não será, se a gente, de fato, quer construir uma outra alternativa social que dê condições de vida para homens e mulheres nessa sociedade diferente dessa ordem, dessa forma e dessa sociabilidade que a gente vive. Então, era isso um pouco para começar aqui as questões. Muito obrigada, professora Daniela, professor Zé Fernando. Só aproveitar a deixa, não vou finalizar agora a mesa, fazer um convite. Eu e a Andressa somos assistentes sociais, trabalhamos na Previdência Social. E sábado que vem, dia 19 de maio, vai ter o encontro, o seminário estadual do Estado de São Paulo, do Serviço Social na Previdência. Vai ser aqui em São Paulo, no prédio do Sinsprev, que é aqui no centro, no 5º andar. Então, estão todos convidados a partir das 8h30 da manhã. Tá? É um momento que a gente tem de reflexão, de debate sobre o que está acontecendo com o serviço social na Previdência, não só o serviço social, mas o foco desse dia é discutir o desmonte do serviço social e como ele vem com também o INSS digital e tudo o que está acontecendo atualmente com a política previdenciária. E é o preparatório para o nacional. Ai, desculpa, gente. Esse seminário é do Serviço Social e da Reabilitação Profissional da Previdência Social do Estado de São Paulo. Tá? Estão todos convidados. Qualquer dúvida, eu e a Andressa estamos aqui. Vou passar a palavra para a Kelly. Dia 19, sábado que vem. É no Sinsprev. É Antônio de Godoy, 88. É aqui no centro, bem aqui perto. Tá? Então, também aproveito para convidar todos e todas a acompanhar as redes sociais, o site do CRES. A gente tem muitas atividades acontecendo. Esse ano é um ano de muitos seminários. Em junho, a gente vai ter a etapa estadual do Seminário do Trabalho do Assistente Social na Assistência Social, também muito importante, dentre tantos outros. Em conjunto com a BEPS, a gente também vai ter o seminário sobre residência multiprofissional, que a colega colocou uma questão. Então, esse ano é o 3º seminário de residência multiprofissional aqui em São Paulo, junto com a BEPS e a Inesso. Então, a gente também aproveita para convidar e pedir encarecidamente que vocês acompanhem as atividades no site do CRES, nas redes sociais, que ajude a divulgar com os nossos pares, porque é só em coletivo, em movimento, em discussão, que a gente vai conseguir fazer a nossa escolha pela resistência. Certamente, individualmente, não vamos dar conta dessa resistência pretendida. Então, a gente precisa estar em coletivo, em movimento, para essa resistência que nos chama cotidianamente. É nesse espírito, então, que quero agradecer aos nossos convidados aqui, dizer que foi um momento de muita reflexão, e a nossa resistência perpassa pela nossa autonomia e pela nossa independência. E o debate aqui colocado demonstra isso. Resistir não de uma forma romântica, mas autônoma e independente, de forma que a gente possa construir a luta da classe trabalhadora que somos, que pertencemos e que fazemos a escolha por trilhar essa luta. Então, agradeço muito, desejo um bom retorno a todos e todas, que a gente comemore o dia da assistente social, 15 de maio, mas que comemore numa direção política que tem pautado os últimos anos do serviço social, que é uma comemoração de luta, de resistência e com a consciência da classe com a qual pertencemos. Então, muito obrigada, Dani. Muito obrigada, Zé Fernando. Vou passar a palavra para vocês darem as últimas palavras finais de agradecimento. E é isso, tá? Então, agora a Dani. Vou passar para a Dani. Ô, Zé Fernando, agora eu termino, que aí você fica com tempo livre no final. Gente, é só agradecer, de verdade, a oportunidade de vir aqui, dialogar, principalmente ouvir, e a gente tem aí uma agenda imensa de tarefas, de organização, de trabalho, especialmente nós, do Cefes, juntamente com os CRES, temos aí tentado organizar
não só a questão dos eventos, mas especialmente municiar, para que a gente, como categoria, possa fazer esse enfrentamento absolutamente desigual que a gente está vivenciando hoje. Então, é muito gratificante vir, estar junto, construir, mobilizar e dizer que, de fato, não temos, nesse momento, nenhuma outra escolha que não seja resistir, como diz lá no Ceará, pelejar e continuar na luta. Tá bom? Muito obrigada e bom retorno às vossas casas. Eu também agradeço, é um prazer muito grande estar aqui. E acho que esses momentos eles são essenciais para que a gente possa pensar bem e pensar concretamente, fomentando alternativas de resistência sem a tentação idealista, ou pelo menos manejando e lidando com isso com a criticidade necessária e sem aceitar cantos de sereia. Não é? Obrigado, gente. Bom, mais uma vez, obrigada à mesa. Eu acho que com essas palavras provocativas, né, com esse espírito de que a resistência é coletiva, né, não é individual, a gente, então, encerra o evento, mas já convidando vocês para o próximo compromisso, né, os assistentes sociais, dia 9 de junho, a gente tem a Assembleia Geral da categoria, estão todos convidados e convocados, né, já vão receber a convocação. E também o convite para a participação do seminário aí da assistência social, que vai acontecer no fim de junho. Tá? Gostaria, então, de agradecer toda a gratidão, primeiramente, aos trabalhadores do CRES São Paulo, que fizeram esse evento acontecer, as nossas convidadas e convidados, né? E a todos que, mais uma vez, contribuíram para o êxito desse dia. Nossa escolha é a resistência. Em direitos da classe trabalhadora, não se mexe. Vamos à luta.